Salve, salve galera! Eu sou o professor Michael Loureiro e estou trazendo para você aqui uma aula sobre energia, trabalho e potência. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a entender um pouco sobre o que é trabalho, depois potência e por último a parte de energia. Mas vamos começar com uma coisa, você já ouviu falar que na natureza nada se constrói, nada se destrói, tudo... Exatamente, ele se transforma. Como assim se transforma? Por exemplo, neste momento agora você consegue assistir esse vídeo pelo simples fato do seguinte: tem energia elétrica dentro do teu celular, dentro do teu computador, que essa energia ela está se transformando em energia sonora e energia luminosa. Mas imagina o seguinte, se porventura desse um apagão total. Realmente seria muito ruim, até primeiro porque nós somos muito dependentes de várias energias. Inclusive, nós vamos entender ao longo dessas aulas que nós somos também energia, mas uma energia diferente. Mas, quando se fala energia, bora entender uma coisa. É meio difícil a gente logo conceituar o que seria energia, mas é mais fácil a gente dar exemplos de que são esse tipo de energia. Por exemplo, você pode dizer que eu tenho uma energia eólica, que são a energia do movimento dos ventos. Nós temos a energia elétrica, que é essa que chega até a nossa residência. Nós temos a energia térmica, quando se liga um ventilador, um ar-condicionado, ou você sente calor em algum local. A energia sonora e, olha, reticências. A energia sonora é o que você está recebendo agora através do som da minha voz. Mas, se parar para pensar, nós temos muita, mas muita energia mesmo. E nós vamos galgar aí sobre a parte da física dentro desse assunto. Beleza? Bora fazer o seguinte. Bom, eu quero que você compreenda uma coisa. A partir de agora, falou, por exemplo, em energia, eu tenho que ter uma palavra em mente. Qual seria essa palavra? Bom, se ficou na dúvida, a palavra a partir de hoje, quando se fala energia, é essa palavra aqui, olha, transformação. Isso, exatamente, porque nós não falamos que a energia ela não pode ser construída nem destruída, ela só pode ser o quê? Transformada, ou seja, a energia só pode sofrer transformações. E um detalhe, 3 palavras são importantes aí, vão trabalhar de maneira conjunta. Se uma falhar, as outras também devem falhar. Qual seria? Força, trabalho e energia. Como assim? Força, trabalho e energia? Vamos fazer o seguinte, nós já tivemos uma aula sobre a parte de leis de Newton, beleza. E aí você tem a primeira lei de Newton, diz o que pra gente? Que se o corpo está em movimento, deve permanecer de que forma? Em movimento, só que tem um detalhe, eu estou dando uma pausa bem aqui. Para poder fazer com que um corpo entre em movimento ou saia do seu estado de repouso, o que é necessário? Bom, para ele poder entrar em movimento, se ele está em repouso, para algum referencial, eu preciso que sobre ele venha agir o quê? Uma força capaz de alterar esse estado de inércia de repouso. Beleza. Quando você aplicou a força e ele deslocou, ele está em movimento. Se ele deslocou uma distância d, a força pela distância, isso na física nós chamamos que essa interação força e distância é o trabalho, chamado também de trabalho mecânico. Ei, peraí, Michael, mas trabalho não é o que o meu pai faz, o meu tio, a minha mãe? Também, mas na física a palavra trabalho ela tem um outro significado. Tá? Ela tem um significado onde eu tenho a força interagindo com o deslocamento que o corpo pode sofrer. Ou seja, você pode produzir um trabalho mecânico. Como? Simples fato de você pegar a mochila e levantar e colocar nas suas costas, isso já é um trabalho. E é um tipo de trabalho que eu vou te dizer que é o chamado trabalho da força-peso. Mas vai ficar para o tipo de trabalho que nós vamos falar em outra aula. Bom, então segue aqui comigo. Se esse cara está em movimento, eu vou perceber que para poder fazer com que essa esfera entre em movimento, você aplicou o quê? Uma força, beleza. Quando ele deslocou, a força que você produziu sobre ele para ele deslocar uma distância d, isso foi um trabalho mecânico. E um outro detalhe, se ele está em movimento, ele tem uma energia que corresponde ao movimento, que eu vou logo te dizer. Ela é chamada de energia cinética. Mas, um pouquinho mais à frente, nós vamos ver de novo a energia cinética. Bom, aqui, de todas as energias que nós colocamos aqui, todas podem ser o quê? Transformadas. Exatamente. Então, nenhuma vai ser destruída, nenhuma vai ser construída. Bom, vamos chegar agora falando de trabalho. Então, como é que eu calculo, Michael, essa história de trabalho? Bom, o trabalho tem um detalhe. Você pode encontrar em alguns livros que ele pode ser essa letrinha grega, que parece até um 6 misturado com 7. Ou ele pode ser o W. Como assim W? Como assim uma letra grega ou pode ser um W? Lembre-se
que quando se fala nas grandezas físicas, as letras, ela corresponde à primeira palavra, só que a palavra em inglês. Por isso que espaço a gente coloca o S, que é justamente o que? Space. Então trabalho não seria diferente, porque trabalho em inglês é o que? É work, beleza? Só que, como eu falei, você pode utilizar ou W se você quiser, em vez dessa letrinha grega, que ficaria W, que é o trabalho, é igual a força vezes deslocamento, ou como já está aqui, tranquilo. Agora tem um detalhe, quando eu coloco que trabalho é força vezes deslocamento, existe um adendo bem aqui, igual a força e deslocamento são paralelos, isso quer dizer que eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Ah, mas e aí? Pode ser que a força não esteja na mesma direção e sentido que o corpo? Pode sim. Bom, no nosso primeiro caso, nós vamos ter essa relação aqui. Suponha que nós tenhamos uma caixa, eu tenho uma força que está puxando essa caixa, mas percebe que ela está de que forma? Na diagonal, mas o deslocamento ele é nessa direção horizontal. Então eu percebo que bem aqui, ó, eu vou ter uma componente da força F, que eu vou chamar bem aqui, olha, de F no eixo X, lembrando das aulas de matemática do plano cartesiano, e entre esses dois vetores criou-se aqui, ó, um ângulo. E aí tem um detalhe, você como excelente matemático sabe que Fx, para esse ângulo é o cateto que? O cateto adjacente. Se é o cateto adjacente, nós vamos trabalhar com a função cosseno do ângulo, beleza. Como é que eu calculo o cosseno de um ângulo? É o cateto adjacente, que é o Fx, tranquilo, sobre a hipotenusa, que é F, que é a força. Logo, se eu quero descobrir quanto vale o Fx, a força que desse lado está dividindo, passa para cá de que forma? Multiplicando. Ah, tranquilo, tá vendo só como é fácil? Então, Fx é igual a F vezes o cosseno do ângulo. Tá ficando bonito. Então, se eu tiver um problema dessa forma aqui, eu vou utilizar a mesmíssima equação. A diferença é que esse F vai ser esse Fx bem aqui. Mas quanto vale esse Fx? F vezes cosseno. Por isso que o trabalho ele pode também ser calculado da seguinte forma. Força, deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que foi formado. Olha lá, ficou jóia, ficou bonito. Mas tem um detalhe. Nós vamos perceber que este ângulo ele vai poder nos dar três tipos de trabalho. Quais seriam? O trabalho positivo ou motor, aonde eu tenho que força e deslocamento estão na mesma direção e no mesmo sentido. E aí eu vou perceber que esses ângulos eles sempre vão ser ângulos agudos, beleza? Eu posso ter o ângulo resistente ou, nesse caso, negativo. Aí eu vou ter a força de deslocamento na mesma direção em sentidos opostos, podendo formar um ângulo de quanto? De 180 graus. Aí eu já tenho um ângulo um pouquinho maior que 90 e até 180. E aí eu vou perceber que esse cosseno ele vai ter valores negativos, por isso, claro, que vai ser chamado de trabalho negativo. E se o ângulo formado aqui for um ângulo de quantos graus? 90 graus. Aí eu vou ter um trabalho nulo. Por quê? Porque o cosseno de 90 vale quanto? Exatamente, zero. Então eu percebo que esse cara aqui, ele também vai poder me ajudar a classificar o tipo de trabalho que eu tenho. Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma pequena pausa e na próxima aula nós já vamos começar a falar desse tipo de trabalho aí, falando sobre o trabalho positivo motor, trabalho resistente, trabalho nulo, tipo de trabalho, como o trabalho da força de atrito, o trabalho da força peso, como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia, que é isso que talvez você se pergunte sempre quando estudar física. Bom, então eu estou aqui para te ajudar. Então, no mais, galera, eu vou te aguardar na próxima aula. E se você gostou dessa aula, faz o seguinte, dá essa força para a gente aí. Se inscreve no canal, vai lá, ativa esse sininho, dá o seu like, porque isso vai ser muito importante para a gente continuar colocando mais aulas para vocês aí e ajudando, claro, você na dificuldade que você possa ter em física. No mais, eu fico por aqui e tchau.